This is the moment. A paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero mostrar para vocês, aqui dentro do contexto da palavra de Deus, a tribo de Gade e a tribo de Ruben, eles quiseram dar uma despertos, digamos assim, irmãos. Por quê? Porque antes de Moisés entrar ali na terra de Canaã, que depois veio a ser chamada terra de Israel, mas antes dele conquistar a terra de Canaã, o que acontece, queridos? Essas duas tribos, a tribo de Gade e a tribo de Ruben, eles não quiseram prosseguir o caminho junto com as outras tribos, que são os irmãos deles, que eram os irmãos deles, para poder enfrentar os inimigos lá na terra de Canaã e conquistar a terra, que na verdade foi uma promessa que Deus já tinha feito a eles desde Abraão, irmãos? E eles não quiseram ir, essas duas tribos. E o que acontece? Eles ainda estavam ali no território que é o que nós conhecemos hoje, irmãos, que é a Jordânia, porque a Jordânia fica antes do rio Jordão, e Israel fica depois do rio Jordão. Então eles estavam para entrar em Israel, eles estavam para entrar em Canaã, que hoje é Israel, E essas duas tribos, eles não queriam. Eles deram a despertos. Por quê? Como eles tinham muito gado, muitos animais, e o gado ele se alimenta da grama, da vegetação, do mato, E ali perto do rio Jordão, ainda do lado da Jordânia, mais precisamente dizendo na terra de Gileade, que era o local ali que eles estavam antes de atravessar para o outro lado, antes de lutar contra os cananeus, por ser uma terra muito fértil, então eles falaram para Moisés, para o sacerdote Eleazar e para os chefes, os capitães que serviam a Moisés, os linhas de frente do exército de Israel. Então essas duas tribos falaram para eles assim: olha, Moisés, como a gente tem muito gado, a gente tem muito animal, e essa terra aqui de Gileade é uma terra muito boa, fértil para se criar um animal, então a gente não vai continuar não. A gente vai parar por aqui, e por causa do nosso gado, porque essa terra aqui é boa, então a gente não tem interesse na terra de Canaã não, aqui pra gente tá bom, então a gente vai ficar por aqui, a gente não quer prosseguir não. Então olha só, irmãos, essas duas tribos chegaram a falar isso para Moisés. E aí o que Moisés fez, queridos? Moisés falou para eles o seguinte, porque Moisés percebeu a esperteza deles, e isso aí, irmãos, você pode ver dentro do contexto ali do livro de Números, capítulo 32. Só para não ficar nas minhas palavras, irmãos, eu vou pontuar os versículos-chave que mostra o registro disso que aconteceu. Amém, queridos? Só para não ficar nas minhas palavras, que é importante contextualizar, mas mostrar na palavra do Senhor, Porque o importante é você ver que está na Bíblia. Amém, queridos? Porque quem tem que falar é Deus, e não eu, e não homem, mas é Deus. Amém, queridos? Então olha só, irmãos, aqui como está aqui na palavra do Senhor, como está aqui no capítulo de Números 32, versículo 2. Olha só, irmãos, a conversa deles. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninrá, Rasbom, Eliate, Sebá, Nebom e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se acharmos mercê aos teus olhos, desse essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Viram aqui, irmãos? Então, como eu contextualizei para vocês entenderem melhor, que às vezes, de repente, você lendo, você não entende. Então é importante contextualizar para você entender. Falando assim numa linguagem mais simples, mais aportuguesada, que fica bem mais fácil para muitas pessoas até assimilar, Então a gente viu aqui, comprovamos aqui na palavra do Senhor que o que eu falei, irmãos, foi exatamente como está aqui
na palavra do Senhor, na Bíblia, né? Mas aí sabe o que Moisés respondeu para eles, queridos? Moisés falou para eles o seguinte, ó: vocês estão agindo que nem o povo, quando Deus tirou lá do Egito, não quiseram obedecer ao Senhor, não quiseram prosseguir obedecendo ao Senhor. Por quê? Porque quando eu mandei os 11 espias junto com Josué e Caleb, todos eles ficaram com medo, porque viram lá os gigantes e ficaram com medo, e começou a contaminar o povo de que não tinha condição de lutar, porque os homens lá eram muito grandes, fortes, e não tinha condição de lutar. E somente Josué e Caleb foram corajosos e confiaram em Deus, na promessa de Deus, que Deus ia entregar a terra, como ele havia prometido, né, para Abraão, os filhos de Israel. Então por isso que todos os outros vossos pais morreram, que Deus falou que os que saíram do Egito a partir de 20 anos não iam herdar a terra, iam morrer no deserto, e somente seus filhos iam herdar a terra, que são vocês. Agora vocês estão fazendo que nem o pai de vocês. Eu digo para vocês, porque vocês estão fazendo, agindo como os pais de vocês, que foram covardes, falam assim de forma mais direta, né, irmãos? E não quiseram entrar e ficaram com medo, vocês também, como eles morreram no deserto e não herdaram a promessa, vocês também vão morrer no deserto. E por causa de vocês, o povo de Israel, por quê? Porque vocês estão contaminando o povo de Deus para não entrar e herdar a promessa que o próprio Deus fez para eles, de entregar essa terra nas mãos dele, nas mãos do povo de Israel. E aí sabe o que eles fizeram, irmãos? Aí eles fizeram aliança com Moisés, com o sacerdote e com os outros, né, capitães que seguiam Moisés. Eles falaram o seguinte: então, Moisés, faz o seguinte, a gente vai edificar aqui na terra de Gileade, essa terra fértil que fica antes do rio Jordão, curral para os nossos animais e cidade para deixar nossas esposas e nossos filhos. E a gente vamos nos armar, vamos atravessar o Jordão para ir lá junto com o restante do povo, né, das outras tribos, dos nossos irmãos, vamos guerrear junto com eles. E aí quando a gente vê que nós vencemos, a gente não vai querer possessão lá não, porque a gente vai ficar com essa aqui que nós nos agradamos. E aí a gente volta para cá, mas só depois que a gente vencer. Então a gente faz essa aliança com vocês. Então eles temeram, irmão, porque Moisés falou para eles que se, como aconteceu com os pais deles, que tinham morrido porque foram incrédulos, eles iam morrer, então eles ficaram com medo. Aí eles fizeram essa proposta, propuseram isso para Moisés. E Moisés aceitou, irmãos. E aí Moisés chamou então o sacerdote Eleazar e os outros, né, soldados que acompanhavam ele, e falou para eles o seguinte: olha, a tribo de Gade e a tribo de Ruben, eles não querem possessão na terra de Canaã, eles querem ficar aqui na terra de Gileade. Só que eu falei para eles que se eles não quiserem isso, todo o povo vai morrer aqui no deserto por causa deles. Então eles proporam o seguinte: deixar os filhos deles aqui, criar casas, currais para os seus animais, e eles vão lá ajudar vocês a lutarem, só que eles vão querer ter possessão lá não, eles vão voltar para cá. Mas isso só depois que eles derrotarem os inimigos. Aí Moisés falou para eles: olha, se eles agirem assim, vocês podem deixar eles voltarem para Gileade e eles vão ser dono dessas terras aqui, já que eles querem ela. Agora, se por acaso eles não cumprirem com a promessa deles, eles vão pecar, e o pecado vai seguir eles. O pecado vai perseguir eles, e eles não vão ter mais essa terra por possessão, mas eles vão ter herança junto com vocês do outro lado do rio, que são as terras que eles não querem. Aí o que acontece, irmãos? As duas tribos, tanto de Gade como a tribo de Ruben, ouvindo isso, eles prometeram para Moisés que eles iam cumprir com a palavra dele, de que só iam construir o curral e casas para as esposas deles aqui antes do rio Jordão, em Gileade, que ainda fazia parte ali da Jordânia, né, que faz até hoje parte da Jordânia, e iam atravessar para ajudar os outros irmãos dele, as outras 10 tribos, né, destruir os inimigos, os cananeus. Depois eles iam voltar para poder ficar onde eles queriam. Então eles fizeram essa promessa com Moisés, e Moisés, dessa maneira, ele aceitou, irmãos. Como a gente pode ver aqui, queridos, olha só. Aqui em Números, capítulo 32, versículo 14. Olha só o que Moisés falou para eles, irmãos.
Eis que vós, raças de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vosso pai, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para nosso gado e para as cidades das nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficaram as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com ele o outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança desse lado do Jordão do Oriente. Tá vendo, irmãos? Então eles aceitaram a proposta de Moisés. Olha só, e Moisés respondeu para eles, irmãos, Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armados, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante a Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Tá vendo, irmãos? Só que aí, só para finalizar aqui, irmãos, olha só. Moisés continuando, porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e saberei que o vosso pecado há de vos achar. Edificai-vos cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpris o que havei prometido. Tá vendo, irmãos? Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordenou meu Senhor, assim farão teus servos. Viram aqui, queridos? E assim eles fizeram, irmãos. Assim eles fizeram. Eles cumpriram com a promessa dele, queridos. Edificaram currais para os seus animais, cidades para deixar as mulheres e as crianças lá em Gileade. E aí os homens atravessaram junto com as outras 11 tribos, foram lá e ajudaram seus irmãos a guerrear contra os inimigos, e eles conquistaram a terra de Canaã. O que a gente aprende com isso, queridos? Irmãos, eles quiseram aqui serem espertos, né? Já achamos aqui uma terra boa, vamos ficar por aqui, agora os outros que vai. Não, negativo, irmãos. Eles pensam que Deus não vê, que Deus dorme, entende, irmãos? Esse é o problema. Quiseram dar uma desperto, queridos, né? De certa forma, eles quiseram ser desleal, né? Porque estavam com o povo de Israel desde que saiu do Egito. Agora, porque achou um lugar bom, queria deixar as outras 11 tribos agora no prejuízo, sozinho ali diante do inimigo, lutarem contra os inimigos sozinho. Entende, irmãos? Mas aí Moisés, ali sendo usado por Deus, colocou eles no lugar deles e falou para eles: olha, por causa de vocês, se vocês não forem, o povo vai morrer. E o pecado de vocês, como nós lemos aqui, vai acompanhar vocês. E aí então eles fizeram a proposta para Moisés de deixar as crianças ir lá ajudar os irmãos, mas eles não quiseram ter parte lá, como nós lemos aqui, na terra de Canaã. E ficou só com a herança ali realmente de Gileade. E Moisés aceitou isso, irmãos, desde que eles cumprissem a parte deles. Amém, queridos? Então a gente aprende o que com isso, irmãos? O Senhor vê todas as coisas, queridos. A gente tem que ser honesto, né, irmãos? Dar uma desperta. Tem gente que quer dar uma desperta, acha que os outros é bobo, é besta, né, irmãos? Isso aí acontece muito, principalmente quando se trata quando se trata de situações relacionadas a bens, a dinheiro, a posição, né, irmãos? A posição de trabalho, né? Muita gente que é desonesta, quer passar o companheiro para trás, né? E Deus vê tudo isso, queridos. É pessoas assim, irmãos, pode até conseguir na desonestidade, mas aquilo, irmãos, não vinga não. Porque tudo que é fruto de desonestidade, deslealdade, né, irmãos? Tudo que é fruto de, sabe, irmãos, de má intenção, né? A pessoa teve que prejudicar para poder conquistar aquilo não vinga não, e aquilo se torna até uma maldição, né, irmãos? Então, queridos, nós temos que entender que nós não andamos à vista de homens, mas à vista de quem? Do Senhor. Então, isso aqui, irmãos, registros como esse
nos ensina de que nós temos que andar com prudência diante do Senhor, andar com a nossa consciência em paz, não ser desleal com o nosso próximo, não querer enganar, passar para trás, como eles quiseram fazer aqui. Porque Deus vê todas as coisas, queridos. E registros assim da palavra de Deus, temos que tirar lição de que Deus não dorme, Deus não é bobo, e o Senhor vê todas as coisas. E se nós quisermos servirmos ao Senhor, irmãos, servimos ao Senhor, Deus revelado aqui na palavra dele, como nós lemos aqui na Bíblia, na palavra do Senhor, então, irmãos, nós temos que andar com a nossa consciência tranquila, primeiramente para com o Senhor e segundo para com o próximo. Lembra do mandamento que Jesus falou, que se nós amarmos ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, então nós cumpriríamos todo o restante da lei, porque nesses 2 mandamentos carrega todo o restante da lei. Entende, querido? Então a gente tem que ter essa consciência. Não querer dar desperto, não querer passar os outros para trás, prejudicar. Entende, irmãos? Ali, ser desonesto, mesmo sem a pessoa saber, mas Deus está vendo. E é a Ele que nós vamos ter que prestar conta. E é dele que vem o retribuir das obras para cada um. Então andemos na presença do Senhor, como está na sua palavra. Está vendo como é bom vir para a Bíblia? Está vendo? O lugar que você tem que frequentar é aqui, irmãos. É aqui, ó. Bíblia. Leia tudo que está registrado aqui. Se está registrado é porque tem um ensinamento do Senhor para minha e para a tua vida. E aprendamos com isso e venhamos a praticar isso. Amém, queridos? Espero que o Senhor, e eu creio sim que o Senhor abençoou você com essa palavra, na tua mente, no teu subconsciente, no teu coração, te moldando a ser um servo, uma serva do Senhor e andar na presença de Deus, não à vista de homens, mas de Deus conforme está na sua palavra. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. É importante você ler essa passagem mais a profundo aí na sua casa. Abra aí no Números capítulo 32, leia, para que você então deixe o Senhor falar cada vez mais ao teu coração e te ajudar na tua caminhada com Ele, enquanto vida nós tivermos nesse mundo. Amém, queridos? Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Em nome de Jesus.